Bem, Deus abençoe. Como eu havia prometido, eu começar uma série de vídeos, né, para pessoas que me conhecem, né, e não entendem muito da palavra de Deus, né, e alguns questionamentos, é o que a gente trabalha, e as conversas, aparecem os questionamentos, alguns argumentos que são colocados, né, e a gente acaba conversando no serviço e mostra que as pessoas elas não entendem assim do que se fala, né, do que está sendo falado. E uma das questões, quando você vai falar da palavra de Deus, que você vai começar a falar o que diz as Escrituras, a primeira coisa que as pessoas dizem, né, as pessoas que não são cristãs, né, eu tenho a minha religião. Eu não discuto religião, né? E elas não sabem o que isso significa, né? O mensageiro dessa era diz que religião significa cobertura. A gente pode ver no livro de Gênesis, no capítulo 3, aonde Deus sempre vinha à tarde e ter um companheirismo com Adão e Eva, que no princípio era somente um varão e uma varoa, como está escrito quando Deus tirou a costela de Adão e apresentou Eva a Adão, disse, né, apresentou, né, Eva para Adão. Adão disse assim: eis essa é varoa, porquanto essa é a carne de minha carne, ossos dos meus ossos, se chamará varoa, porquanto do varão foi tirada. Então o nome era varoa. É como meu pai é Kazmiroski, a minha mãe, que é esposa dele, é Kazmiroski, certo? Então, uma família. E quando o pecado entrou no Jardim do Éden, o nome foi mudado para Eva, que significa mãe de todos os viventes, certo? Então, quando Adão viu que pecou, porque a ordem, a palavra de Deus da hora, manifestada naquele período, era: não comerás do fruto que está no meio do jardim. Vem que diz fruto, não diz fruta ou frutas, fruto, né? Então, quando Adão descumpriu, né, esse mandamento de Deus, essa palavra deixada por Deus, estabelecida por Deus, ele pecou. Porque a gente diz, o homem, ele é assaltante, é um pecador, o homem é um adúltero, ele é um pecador, ele é um bêbado, ele é um pecador, ele é dançarino, ele é um pecador. O mensageiro dessa era diz que pecado é incredulidade. Nós vemos ali que Deus disse para Adão: no dia que comeres da árvore que está no meio do jardim, certamente morrereis. No dia, Deus disse. Eu faço um ponto de interrogação. Adão morreu no dia? E se nós olharmos as Escrituras, a gente vai ver que Adão viveu 900 e poucos anos, teve filhos e filhas. Amém? Morte significa separação.
No momento que Adão pecou, deixando de crer na palavra que Deus deixou estabelecida, que era: não comerás do fruto que está no meio da árvore, ele morreu da presença de Deus. Ele foi separado da presença de Deus. Então, então, pecado é incredulidade. Fumar, beber, roubar, se prostituir, adulterar, e tantas outras coisas, né? Matar, é fruto da incredulidade, né? Como ouvi um homem falar, Deus estabeleceu: amará teu próximo como a ti mesmo. Quando você crê nisso, você não vai assaltar outra pessoa para roubar, porque você ama ela como a ti mesmo. Tu roubaria de ti mesmo? Não, né? Então, o pecado é incredulidade. E quando Adão pecou por descrer da palavra de Deus, né, e viu que ele estava nu, ele estava numa santidade de inocência. Você pode ver duas crianças nuas, pode ser um menino, uma menina num berçário, recém-nascidos. Nenhum deles olha um para o outro e tem desejos, porque estão num período de inocência. Eles não sabem que estão nus, eles não sabem, as glândulas, né, não estão em atividade, então eles estão numa inocência. Assim estava Adão e Eva no jardim do Éden, numa inocência. Quando Adão viu que pecou, Adão simplesmente foi e cozeu folhas de figueira, né, e fez avental para si, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Vendo a mulher que aquela árvore era boa, né? Gênesis capítulo 3, versículo 5, 6, era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu do seu fruto. E comeu, e deu também, e deu ao seu marido, ele comeu com ela. Desculpa. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui, né, o que significa isso? Eles saíram da presença de Deus, eles saíram, amém, aleluia, da sua, vamos dizer assim, religião pura, né, sem hibridação, uma religião direta da palavra de Deus, e se hibridizaram com a palavra de Satanás, que era a antiga serpente, né? Que as pessoas acham que era a serpente que rastejava e falava e deu o fruto para Eva e Eva comeu, né? Mas enfim. Então, quando Adão viu que Deus estava vindo na sua presença, se escondeu de Deus e fez uma cobertura de santidade para ele, uma religião de santidade para ele. Certo? E nessa cobertura de santidade, Adão não achou ele, nessa religião que Adão fabricou para ele. Porque Deus tinha colocado o homem e a mulher na sua religião. Qual é a religião de Deus? A palavra. Porque Jesus diz assim, ó, a palavra de Deus é a semente original. E nós vemos em Gênesis, no primeiro capítulo, que Deus diz assim, ó, haja luz. Produza cada semente segundo o seu fruto que está debaixo da terra. Haja luminares no céu. Ele foi falando a palavra, o verbo, palavra, e as coisas foram sendo criadas através da palavra falada. Amém? Aleluia. Então, quando eles viram que estavam nus, fizeram uma religião para eles. Vamos fazer essa religião, estamos bem cobertos, nossas vergonhas estão cobertas. Então Deus vai se agradar, né?
Deus se agradar da nossa cobertura, nossa religião, nossa santidade fabricado. Mas Deus não se agradou que ele procurou Adão aonde ele tinha deixado Adão. E as pessoas, humanamente olhando, elas vão olhar assim: ah, Deus procurou Adão e Eva no jardim? Não, ele procurou Adão e Eva na palavra. Porque eles estavam estabelecidos na palavra. E quando Deus viu que eles não estavam na palavra, Deus chamou Adão. Adão, aonde tu estás? Por acaso Deus, sendo onipotente, não sabia que ele estava lá escondido? Sabia. Mas ele não queria achar Adão fora da sua posição, que era a palavra. E Adão se escondeu porque estava fora da palavra. E Adão disse: vi que estava nu e me escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Por acaso comeste tudo o fruto que eu ordenei que não comesses? Aí Adão chegou e disse assim para Deus, né? Amém? Aleluia. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: aonde está? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher. Pode ver que Deus nunca se referiu a Adão pelo nome de Adão, que diz homem, e quando chega diz mulher, a mulher, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto, veja bem, as pessoas não conseguem acreditar nisso. Mas se você vê, Deus conversou com seus filhos. Por que fizeram isso? Mas quando ele chegou na serpente, né, que era o diabo, ele não conversou com ele. Ele não deu ênfase a Satanás. Não dialogou com Satanás. Ele diretamente deu a sentença. Então disse o Senhor Deus à serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás mais do que todas as bestas de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Não há dúvida nesse parágrafo aqui da Bíblia. Deus disse que a serpente rastejaria para o resto da sua vida. Então, como é que é a serpente que nós vemos hoje, né, era a mesma que estava no jardim? Não poderia ser, certo? Mas vamos mais aqui, eu vou pegar uma outra Bíblia aqui, né? Versículo 14. Amém? Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e... Amém? Aleluia. E entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, quer dizer, eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia, eu vou dar um nome, né, porque aí, né, é a Bíblia, deixa eu pegar aqui mais na primeira página, né, Charles Hitler, acho que é esse o nome, né, expandida, da Sociedade Bíblica, de estudo, né? É uma Bíblia de estudo, né?
Bíblia de Estudo Anotadas, expandida. Outra Bíblia, aqui que eu tenho, a Bíblia de Estudo Plenitude. Vê que as duas de estudo dizem a mesma coisa. Eu não vou pegar, mas eu tenho mais duas Bíblias ali que não são de estudo, uma feminina, uma masculina, e dizem a mesma coisa. Deus disse à serpente: maldita és, e porque fizesse isso, rastejará no teu ventre, e comerás pó pro resto da tua vida. Isso mostra que a serpente andava, né? Andava, ela tinha pés, né? Quando ele trata com Satanás, ou com a serpente, né? Ele ainda diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te estenderá o calcanhar e tu ferirá. Ele te estenderá a cabeça, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aí ele foi até a mulher, e a mulher lhe disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Certo? Aleluia. E ele te dominará. Aí ele foi até o homem, que é o cabeça, e disse, aqui na tradução, vou ler como está na tradução, lógico, né? E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Dor comerás dela, com dor comerás dela, todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui diz túnicas de pele, em outras escrituras túnicas de pele de cordeiro, representando que viria um cordeiro ensanguentado, que cobriria o pecador com seu sangue. Amém? Isso são coisas importantes para os vídeos que virá, né? Então Deus não aceitou a cobertura de santidade de Eva e de Adão. Amém? Por mais que parecia correto, não aparecia suas partes íntimas. Amém? Aleluia. Deus não aceitou. Isso é uma santidade, uma religião fabricada, e ele não aceitou. Então, como cordeiro, como está em Efésios, ele foi sacrificado antes da fundação de todas as coisas. Deus mostrou que a religião que ele queria, vamos dizer assim, que cobriria o homem do pecado, era a religião do cordeiro. Amém? O sangue do cordeiro. Por isso que Moisés, quando saiu do Egito, que é um tipo do mundo cheio de pragas, de enfermidades, caiu chuva de pedra, chuva de fogo, as águas se tornaram sangue, tantas pragas. Deus disse assim: mate um cordeiro, asse o cordeiro, come a todo o cordeiro, amém, aleluia, faça pão sem fermento, passe o sangue do cordeiro no umbral da porta, porque sempre é o sangue do cordeiro, amém, aleluia. Desculpa. Então, o que é igreja? Igreja, amém, aleluia, nada mais é que uma cobertura. Aí você diz: não, mas eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha religião, né? Aliás, a religião é uma cobertura. Igreja é tirados para fora, é separados. Você tem a sua igreja, você é separado por uma doutrina, amém, aleluia. Então, cada um tem a sua igreja, a sua doutrina, o seu modo de viver, uma santidade que você tem que ver pela santidade do Cordeiro.
se ela fecha com o que Deus quer. Porque Deus não vai aceitar uma santidade, uma religião fabricada. Amém? Ele vai aceitar a sua santidade, a sua religião, a sua cobertura. Amém? Aleluia. A Bíblia diz no Salmo, né, creio que 91, né, andarei pelo vale da sombra da morte, né, amém, coberto pela sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo é a sua palavra. Né? A outra escritura diz que Deus acampa seus anjos ao redor dos que temem os livra. Amém? Aleluia. Então, Deus tem um lugar de adoração, vamos dizer assim. Né? Um lugar de adoração. Porque quem é a igreja agora? Você diz que cada um tem essa igreja, mas tem que ver qual é a igreja que Deus quer. Tem que ser a igreja que Deus... Mas qual é a igreja de Deus? São tantas igrejas. Qual é a igreja de Deus? Aquela verdadeira igreja, assim, ó. Essa é a igreja que Jesus estabeleceu. Primeiro, Jesus não veio estabelecer igreja nenhuma. Isso é fato. Amém? A gente que tomou, por algum estudo teológico, e vendo algumas escrituras, o andar da carruagem, vamos dizer assim, a igreja de Jesus. Mas se você diz assim, tá, mas de qualquer forma, onde é que está aquela igreja que começou com os apóstolos? É a igreja católica apostólica romana. Essa é a igreja que Jesus, vamos dizer, fundou. Né? Mas a igreja está fundada pela fé dos apóstolos e profetas. Amém? Aleluia. Quando caiu em Pentecostes, eles não ficaram estabelecidos lá no cenáculo. Não, vou ficar aqui no cenáculo, nós vamos botar uma placa aqui na frente, nós vamos chamar o povo. Aí você vai dizer, ah, não, mas é que eles eram perseguidos. Não. Não fizeram isso porque eram perseguidos, porque eles não tinham medo. Então eles receberam o Espírito Santo, eles perderam totalmente o medo. Tanto é que eles saíram nas ruas de Jerusalém, profetizando e falando, cada um a língua do povo que estava lá para a festa da Páscoa, o que havia acontecido com aqueles que eles haviam rejeitado. Amém? Aleluia. Então, a igreja é eu e você. Porque eu não vou procurar, porque o vídeo se torna longo, né? E aí é um tempo do canal e pode, né, e atrapalhar. Mas em Atos, quando Estevão é preso, ele começa a falar sobre o que os pais viveram no Egito, a saída deles do Egito, a coluna de fogo, a coluna a nuvem que cobria eles, e foi relatando a travessia no mar, e ele disse assim, porque Deus não habita por templo feito por mão de homens. Amém? Aleluia. Quem era Jesus? Jesus era o templo de Deus. Amém? Você sabe que não há um palácio, um reinado sem rei. Né? Vamos ver lá na Inglaterra, lá tem o palácio da Rainha Elizabeth e ela está sempre lá. Então há um reinado lá dentro de Inglaterra, porque o rei está sempre presente. Então como é que haveria um reinado no céu, se quando Jesus veio, disse aos seus discípulos, ide e dizei aos homens que o reino de Deus está entre eles. Se o reino de Deus estava entre eles, é porque o rei estava ali, habitando em Jesus, como diz no livro, amém, ali no Novo Testamento, né? Que Jesus era a imagem visível do Deus invisível. Nele habitava toda a divindade, né? Incorporado, vamos dizer assim, né? Desculpe a minha falta de expressão, mas você entendeu, né? Então, Jesus não veio pregar uma religião. Ele veio pregar a palavra. Tanto é que se você é de uma religião afra, se você é de uma religião católica, metodista, batista, adventista, você leia a Bíblia e cumpra ela. Você quer ser salvo? Leia a Bíblia e cumpra ela. Pronto.
Mas esse Espírito Santo que está na palavra te levará aonde você deve ir. Cumprir com toda, porque Jesus disse que nos convém cumprir com toda a Escritura. Bem? Então quer dizer, então, igreja significa saídos para fora, retirados para fora, separados. A religião significa cobertura, né? E pecado significa incredulidade. Por isso que muitos não entendem assim. Como é que o assaltante que matou a criancinha agora foi para a cadeia, virou o crentezinho, safado? Perdão a palavra, né, irmãos? Mas é o que a gente ouve. E agora vai para o céu. Porque se ele realmente aceitou Jesus e se arrependeu, ele tem que pagar o preço do seu, o que ele cometeu. Né? Jesus mesmo diz, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é Deus. O que o homem deve para a justiça, ele tem que pagar. O que ele deve para Deus, ele vai pagar. Mas no momento em que ele se entrega para Deus de coração arrependido, aquele pecado dele para Deus não existiu. Então, se ele continuar nesse caminho, ele chegará a uma perfeição e vai para o céu. Porque Deus não veio fabricar uma religião, botar alguém numa igreja e dizer agora até santinho tem que estar na igreja. A igreja somente se tornou um lugar de congregar. Né? A Bíblia diz congregar na Assembleia dos Santos. Né? E aí você vê como é que apareceu tanta placa de igreja. Né? Nós temos a Assembleia de Deus. Está escrito congregar na Assembleia de Deus. Adventista, a Bíblia diz o advento de Cristo, a vinda de Cristo. Testemunho de Jeová, a Bíblia diz o Jeová, Senhor teu Deus. Outro, Deus é amor, a Bíblia diz, Deus é amor, mas também é justiça. Né? Porque cada um pegou uma partezinha da Bíblia e botou uma placa. Isso separou os cristãos da verdadeira unidade de Cristo. Amém? Aí você vai dizer assim, né? Por que tanta igreja? É porque cada um vai conforme ela deseja a sua santidade, ela fabrica a sua santidade. Né? Então ela acha que se ela dobrar o joelho diante de Pedro, Paulo, Maria, São Cristóvão e tantos outros, ele vai falar. Vamos colocar assim, né? A minha mãe é da fé católica, você não leve a mal. Por isso eu tenho essa tranquilidade de falar assim, mas amo todos vocês, mas esse é um esclarecimento. O católico crê que ele vai fazer uma novena para, vamos dizer assim, tem uma causa impossível, né? Então eles acham que o Santo Expedito é o santo das causas impossíveis. Então ele pensa que, amém, aleluia, ele vai falar com o Santo Expedito durante 9 dias. Né? O Santo Expedito vai falar com Pedro, né? Que Pedro é o homem da chave, que vai falar com Maria, que é a mãe de Jesus, que vai falar com Jesus, porque ela falou lá no casamento, Jesus não tem vinho, e Jesus não chamou ela de mãe, né? Minha mãezinha do céu. Eu tenho uma irmã chamada Maria, que aqui na terra ela se colocou pela palavra de Deus, se colocou onde Deus queria que ela se colocasse, e ela foi chamada de mãe de Cristo. Né? Ela é simplesmente a minha irmã Maria, que está lá esperando, né, queira eu também ir lá, me encontrar com ela, abraçar ela, sentar, conversar com ela. Eu quero saber, eu quero conhecer tudo que ela sentiu. Né? Então eu penso que vai falar com o Santo Expedito, que vai falar com Pedro, que vai falar com Maria, que vai falar com Jesus, que vai falar com Deus. Aí Deus vai pensar, vai fazer uma análise da tua vida. Não, vai lá e diz para ele que eu aceitei os 9 dias de novena que ele fez para Santo Expedito. Então fala para tua mãe que o papai autorizou. Aí vai chegar lá, mamãe, fala para Pedro que papai autorizou. Pedro, tu fala para Santo Expedito que papai autorizou. Santo Expedito, tu vai lá e diz para a pessoa
né, entrega lá a causa para ela, porque Deus aceitou a sua oração, a sua reza. Não é assim. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus falando, se pedires tudo que quiseres, crendo em meu nome, eu farei. Ponto final. A meu pai, né, um abraço para ele, quando ele assistir isso aí. Pai, não fique incomodado comigo. Meu papai, uma vez ele disse, conversando com a minha mãe sobre um negócio de uma obra que ele estava fazendo, o cara disse, tu vai lá e fala com o encarregado lá, para ver se ele fala com fulano, e ele disse assim, para que eu vou falar com o santo se eu posso ir direto para Deus? Isso foi uma tremenda revelação. Para que você vai falar com um monte de pessoas que pode ir direto para Deus? E Filipenses diz, não há outro intercessor. O que é intercessor? Aquele que intermedia, aquele que leva a tua causa a alguém. Não há outro que possa fazer isso, interceder por ti, a não ser Jesus. Ele é o único. Então, você tem uma causa impossível, você tem uma doença incurável, se você pedir crendo, ponto. Isso basta. Né? Isso basta. Você pediu, creu, a fé. A Bíblia diz que a fé agrada a Deus. E Deus te concede. Amém? Então, recapitulando, religião é cobertura, igreja é separado, tirado para fora. Amém? Aonde nós